Vamos lá, pessoal. Segundo bloco, né, da nossa aula, que eu espero que seja o segundo e o último para a alegria de vocês. Até que não para mim, porque eu gosto bastante de recuperação judicial. Bom, ficou faltando a gente conversar sobre alguns assuntos importantes, e o primeiro deles são os limites ao plano de recuperação judicial. Primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente. Os credores e o devedor, eles têm ampla possibilidade de negociarem as cláusulas e os termos do plano de recuperação judicial. Tudo que a gente viu no artigo 50 é um rol exemplificativo, quer dizer que na prática pode ocorrer alguma hipótese que não esteja prevista ali, pode haver criatividade do administrador em inovar sobre uma outra forma de conseguir recuperar a sua empresa, desde que isso esteja acordado, né, junto aos credores. E o que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: o que vale para uma empresa, para o Grupo Oi, por exemplo, que é uma empresa grande, empresa enorme, não é o que vale necessariamente para uma pequena empresa aqui de Araxá que conserte computadores, por exemplo. A recuperação judicial de uma companhia aérea não pode ser igual à recuperação judicial de de um restaurante da cidade que tenha pretendido, né, aderir ao plano de recuperação judicial. Uma grande empreiteira não pode ter uma recuperação judicial exatamente igual a uma distribuidora de livros, porque as realidades, tanto dos tipos societários propriamente ditos, aqueles previstos no Código Civil, como da forma como a atividade é desenvolvida, da quantidade de empregados, e por empregados eu estou falando dos terceirizados, dos empregados, a cadeia produtiva, o tipo de atividade que essa essa sociedade empresária desenvolve, a órbita, né, as coisas que orbitam essa empresa, quantidade de interesses, seja produção e circulação de bens ou produtos e serviços, o direito de concorrência, direito dos consumidores, o direito dos trabalhadores, o direito de credores, tudo isso quanto mais complexo, mais intrincado é o processo de recuperação judicial. Fazer uma recuperação judicial de uma livraria aqui em Araxá, que seja uma única livraria, que não seja uma franquia, com faturamento de 30 mil reais mensais e 2 empregados, é uma coisa, é diferente de fazer, por exemplo, uma recuperação judicial do Grupo Oi. Então, para cada caso, eu vou ter que adequar a realidade posta à minha realidade empresarial, e eu preciso saber exatamente por qual motivo eu estou pedindo a recuperação judicial, qual é a crise que eu estou enfrentando, se é uma crise econômico-financeira, se é uma crise de liquidez, se é uma crise de eficiência, se é uma crise conjuntural. A primeira coisa é eu entender por que eu estou indo mal no mercado. Depois, eu preciso entender quais são as saídas que eu tenho para tornar a minha atividade viável novamente, porque inviável ela já está, já que eu estou pedindo a recuperação judicial. Então, e assim, eu também preciso levar em considerações situações macro e microeconômicas, inclusive questões legislativas que se alteram rapidamente. Para dar um exemplo que eu já dei no bloco anterior. Quem pediu recuperação judicial em janeiro de 2020 e teve o plano deferido, processamento do plano deferido em
meados de fevereiro de 2020, tem uma situação completamente diferente hoje, graças à crise do coronavírus, do que teria se não tivesse crise. E aí, um dos seminários, dos webinários que eu coloquei para vocês assistirem, é justamente com relação à possibilidade de mudança desses planos, já que o equilíbrio econômico-financeiro, o equilíbrio contratual, porque, né, o plano de recuperação é um contrato, não deixa de ser um contrato entre o devedor em recuperação e os seus credores. Então, esse equilíbrio foi alterado. É possível alterar isso depois de homologado pelo juiz? É uma questão que a gente está enfrentando. Outras questões que alteraram, tem várias MPs sobre direito do trabalho e direito do consumo que podem afetar diretamente a questão da recuperação judicial. Tem um projeto de lei tramitando, salvo engano, no Senado, de autoria do senador Antônio Anastasia, para tentar delimitar determinadas regras com limite temporal até 31 de dezembro de 2020, e a partir de 1º de janeiro de 2021 outras regras, ou seja, criar um regime híbrido, digamos assim, de regras que vigerão até um determinado período e depois o termo ACO será outro, o que, não sei, me causa um pouco de estranheza esse tipo de norma, por conta da questão das situações que vão se estender por esse período. Então, eu tenho um certo receio, mas quem sou eu para recear alguma coisa? Por outro lado, esse projeto de lei ele já deveria estar muito bem encaminhado e me parece que não é o caso. Além de uma crise sanitária, de uma crise econômica, a gente também está vivendo uma crise política e se nada mudar, eu não aposto que não teremos uma crise institucional, torço para que não, mas as coisas estão caminhando muito rápido. Então, os cenários mudam muito rápido. O fato de eu ter me vinculado a um plano, será que me permite essa grande discricionariedade que eu tive para traçar esse plano de recuperação judicial? Será que ele permite uma ampla liberdade de tal modo que não haja limites para o meu poder de negociação? Não é bem assim. Todo direito tem um limite, inclusive o direito à vida, vocês sabem que nem o direito à vida, que em tese é o maior bem que a gente tem, é irrestrito, ele pode sofrer limitações. E para o plano de recuperação judicial, também. Então, o que nós temos? Limites impostos pela lei à liberdade da elaboração do plano de recuperação judicial. O primeiro deles envolve créditos trabalhistas e os decorrentes de acidente de trabalho. Considerações importantes. Primeiro, crédito trabalhista tem natureza alimentar. O trabalhador ele tem uma qualidade de vulnerável em face do empregador. Já temos, né, dentro da CLT a figura do trabalhador hipervulnerável, mas essa é uma exceção à regra. O trabalhador continua sendo vulnerável. A gente tem créditos de natureza alimentar, os acidentários têm natureza indenizatória e também alimentar, então não dá para a gente transigir com esse tipo de crédito. Então, tem alguns sistemas de freios e contrapesos para minha livre iniciativa e minha livre possibilidade de negociação com os meus credores, até para que não haja alguma classe que sofra, principalmente as classes mais vulneráveis nessas transações, sofram prejuízos diante da minha grande liberdade negocial. Então, os créditos trabalhistas e os de acidente de trabalho, eles são uma exceção a esse enorme limite de poder deliberar sobre o plano. Por quê?
o plano de recuperação judicial, ele não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas e de acidente de trabalho vencidos antes do pedido de recuperação judicial. Essa é uma hipótese. Hipótese 2, não se pode prever prazo superior a 30 dias para o pagamento de créditos trabalhistas de natureza exclusivamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação e até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, para que também a gente consiga, dentro da classe dos trabalhadores, ainda que seja na recuperação, o par condício creditório, ou seja, que todos os trabalhadores recebam proporcionalmente aos seus salários, mas com uma trava, um limite, para que não haja trabalhador que deixe de receber. Essa é a primeira regra com relação aos limites. Onde é que está isso? No artigo 54, e eu vou me furtar de ler o artigo 54, porque ele é exatamente o que eu acabei de falar agora nesse vídeo. A outra exceção é essa minha enorme liberdade negocial, diz respeito às garantias reais. Se no plano de recuperação judicial estiver prevista alienação de bem como meio de recuperação judicial, o credor ele precisa de concordar. E isso está no artigo 50, parágrafo 1º. Acontece que essa trava, ela também existe para que eu não dilapide o patrimônio daquele credor que vai ser o beneficiário daquela garantia, né? Se ele, que é o principal beneficiário da garantia, não concorda, o crédito dele perde o lastro. Não faz sentido você oferecer um crédito para uma pessoa com garantia real, ou seja, com uma proteção contratual maior, e de repente o recuperando poder negociar livremente essa garantia e te deixar descoberto, sem lastro, para receber o crédito que de repente você emprestou com uma taxa de juros menor, enfim. Então, as garantias reais, elas até podem ser alienadas desde que o credor que as detenha, deterá, né, no caso o contrato seja descumprido, concorde com a alienação daquelas garantias. Essa é a segunda consideração de exceções. E já está bom por aqui. São as principais que a gente tem. Tem algumas de caráter fiscal, mas daí com o pessoal de tributário, não é conosco. Com relação ao destino do plano de recuperação judicial, o que pode acontecer com ele? Vocês já estudaram no TDE do bimestre passado, no artigo que deu pano para manga na prova, que é o artigo 35, e aí diz que se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas recomendo que vocês imprimam a tabelinha corrigida, deixem ela assim à mão e consultem sempre que possível as atribuições daqueles órgãos da falência e da recuperação, para saber quais são as atribuições específicas de um ou comuns da falência e da recuperação, para vocês darem uma olhada para tentar memorizar. Eu acho que é impossível, mas para facilitar na hora do estudo. Bom, o artigo 35, esse que deu pano para manga, diz que a Assembleia Geral de Credores terá, por atribuições, deliberar sobre, na recuperação judicial, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Ou seja, eu tenho o plano e 3 caminhos que ele pode tomar. 1, ele é aprovado, 2, ele é modificado, 3, ele é rejeitado. Bom, vamos lá. Aprovação, ela pode ser, ela pode estar de 2 formas. Ela pode ser tácita e ela pode ser expressa. Todavia, é possível ainda que o plano de recuperação judicial ele seja aprovado pelo juiz a despeito de ter sido rejeitado da Assembleia Geral
desde que presentes os requisitos do artigo 58, parágrafo 1º e 2º. Pausa aí. Deixa eu ver uma coisa. Eu não vou ler esse artigo agora. Aqui a gente está falando sobre o cram-down. Ele está 3 tópicos aqui para baixo do nosso roteiro. Então, eu vou seguir a ordem, mas já de antemão, a gente tem aprovação tácita, expressa, e essa aprovação pelo juiz que segue requisitos estritos para acontecer. A tácita, ela é talvez a mais incomum. Eu acho que a tácita é mais incomum, a expressa é mais frequente. A tácita ocorre quando o plano de recuperação de empresa ele é apresentado pelo devedor e os credores não se manifestam ou não manifestam qualquer objeção em relação a ele. Da onde eu tiro essa conclusão? Da combinação dos artigos 55 e 56. O 55 diz que qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, que eu acho que é o procedimento de verificação e habilitação de créditos, que tem um edital lá previsto para ser publicado. Bom, o parágrafo único desse mesmo artigo 55 diz que caso, na data da publicação da relação anterior, de que trata o caput desse artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, que a gente já leu, contar-se-á da publicação deste prazo para as objeções, ou seja, do próprio artigo 53. Por outro lado, o artigo 56 diz que, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. E aí ele continua. Qual que é a lógica? A lógica que é o contrário. Se é possível que não haja objeção de tal ponto que eu nem preciso convocar a Assembleia Geral, essa primeira hipótese é a concordância tácita. Caso haja objeção e eu convoque a Assembleia Geral de Credores, eu já estou na aprovação expressa. Bom, a gente já viu isso nas aulas passadas, né, quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, salvo engano, nas próprias aulas de verificação e habilitação de créditos que estão gravadas também, que entre outras providências, o juiz determina a publicação do edital, no qual constará os credores que também serão advertidos no prazo de 30 dias para apresentar as suas objeções ao plano de recuperação judicial. Então, agora, aquela aula de verificação e habilitação de crédito tem que também voltar à tona. Voltem lá, peguem o esqueminha e sigam a aula com ele perto também, porque vai facilitar. O que acontece? O prazo agora é contado a partir da publicação da relação de credores que o administrador elabora. Lembra, na regra é que ele elabore. Se ele não elaborar, o juiz vai mandar elaborar o administrador, o próprio, né, gestor. Se ele não elaborar, o juiz vai dar mais tempo para ele elaborar sob pena de crime de desobediência. Na pior das hipóteses, vai um administrador nomeado elaborar essa relação de credores. Bom, tendo como ponto de partida a lista de credores com a qual o devedor instruiu a petição inicial da recuperação judicial, lembrando que aqui na própria recuperação, né, é o próprio devedor que pede a recuperação, então essa regra dele não elaborar essa lista de credores, que eu acabei de dizer, na verdade, ela se aplica para falência, porque aqui um dos requisitos da petição inicial da recuperação judicial é justamente a própria existência dessa lista. Não precisa ser completa dos credores, mas tem que conter pelo menos a grosso modo, quais são os principais credores
do, né, futuro recuperando. E essa lista ela tem que ser atualizada com as habilitações e divergências apresentadas pelos credores, devidamente providas no procedimento de verificação e habilitação de crédito, artigo 7º, parágrafo 2º, ou na hipótese de até esta data não ter sido apresentado o plano de recuperação judicial, a partir do edital publicado com o aviso sobre o recebimento do plano nos termos do parágrafo único do 53 que a gente leu na aula anterior. Então, a gente tem dois prazos. No artigo 7º, parágrafo 2º, ou se nessa data ainda não tivesse sido apresentado o plano de recuperação judicial, o que é factível, que seja, então, feita no prazo do parágrafo único do artigo 53. Só vou ler o parágrafo único do artigo 53 para vocês voltarem a se situar. O juiz ordenará a publicação do edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Aqui, meus amigos, vocês gostem ou não, a lei faz diversas remissões. Você lê um artigo, ele já te manda para o próximo. Infelizmente, isso dificulta um pouco o estudo. Para a prova, vou tentar fazer para recuperação judicial aquele mesmo esquema daquele código sistematizado que a própria remissão vem ao lado para facilitar a leitura. Bom, de qualquer jeito, num caso ou no outro, seja no parágrafo 2º do artigo 7º, seja no artigo 53, parágrafo único, os credores eles tomam ciência de que o devedor apresentou o plano de recuperação judicial. E aí, se nenhum deles apresenta objeção em relação ao plano, no prazo de 30 dias a contar dos marcos temporais acima, e vai variar se é o do 7º parágrafo 2º ou do 53 parágrafo único, tem-se aprovação tácita do plano de recuperação, não sendo necessária a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre ele. Essa regra está no artigo 56, que a gente também leu agora há pouco. Chega-se a convocar a Assembleia Geral, nesse caso, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, ou seja, nem chama a Assembleia, porque não há discordância, objeção, qualquer sinônimo que vocês queiram dar para o plano de recuperação judicial proposto. Isso acontece, como também está na própria resolução do TDE, em pequenas recuperações judiciais. Quanto maior a quantidade de interesses orbitando a empresa, maior a probabilidade de haver pessoas que discordem do plano. É muito difícil a gente conseguir o consenso quando o contingente estudado é muito grande. Então, quanto mais complexa a recuperação, menor a chance da gente chegar a essa aprovação tácita do acordo. O que nos leva para o estudo da aceitação expressa pela Assembleia Geral, que a gente também já estudou no semestre anterior. A aprovação expressa, se tiver havido objeção de algum credor e a Assembleia Geral convocada para deliberar sobre o plano de recuperação, aprová-lo depois de regularmente constituída por cada uma das classes previstas, com molde no artigo 41 e de acordo com os quórums de votação do artigo 45, que a gente estudou, mas nem caiu na prova, aí a gente vai estar diante da aprovação expressa pela Assembleia Geral. O que diz
o artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Aí a gente tem 4: titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. 2: titulares de créditos com garantia real. 3: titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. E 4: titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, essa daqui incluída pela Lei Complementar 147, que é posterior à Lei Complementar 123, que trata da micro e pequena empresa. Pois bem, parágrafo único. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, deste artigo, com o total do seu crédito, independentemente do valor, ou seja, tanto faz o valor do crédito. O parágrafo 2º diz que os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2, que é justamente essa, até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3, ou seja, os titulares de créditos quirografários, pelo restante do valor do seu crédito. Ou seja, eu tenho um crédito de R$100 mil, minha garantia é só de 50. Enquanto eu tiver garantia desses 50, eu estou voltando na classe 2, porque eu tenho uma garantia real de R$50 mil. O que excedeu do meu crédito descoberto pela falta da garantia, eu entro na classe 3, créditos quirografários com privilégio especial. Por quê? Porque até a garantia eu estou na classe 2. Acabou minha garantia, eu estou na classe 3, mas eu continuo sendo credora assim mesmo. Então, é por isso que tem esse quórum de votação. Não vou ler o artigo 45, peço para vocês lerem em casa e vou deixar para a gente discutir aqui o artigo 58, parágrafo 1º e 2º, que é talvez a grande novidade do tema para hoje. E talvez seja a parte mais interessante. Primeiro, a aprovação pelo juiz, ela pode ocorrer se o plano de recuperação judicial for rejeitado pela Assembleia Geral. Em todas as hipóteses, a gente falou de plano ou que foi aprovado por Assembleia Geral, porque não houve discordância em nada, ou porque foi aprovado em Assembleia Geral em cumprimento aos quórums de votação de cada classe. Isso era o que a gente tinha na tácita e na expressa. Só que aqui a Assembleia rejeitou o plano de recuperação judicial. Se ocorrer essa hipótese, devem estar previstas as condições presentes nos parágrafos 1º e 2º do artigo 58 da lei, e o juiz ele pode suprir a vontade da Assembleia Geral de Credores, pensando no bem maior, qual seja a viabilidade da empresa, a manutenção da atividade econômica, dos postos de trabalho, da cadeia produtiva, dos contratos, enfim. O juiz, levando-se em conta, ele pode se sobrepor à decisão que rejeitou o plano pela Assembleia Geral de Credores. Só que, por favor, isso é importantíssimo, só pode se dar nas hipóteses do parágrafo 1º e 2º do artigo 58. Para começar, além disso tudo que eu já disse, essa hipótese de aprovação pelo juiz, ela tem um nome, ela chama cram down. E esse cram é com M no final e down em inglês, C-R-A-M, down, D-O-W-N. Vou tentar deixar, não sei se vocês vão gostar de ler, mas eu vou tentar deixar um artigo sobre o cram down como material complementar, caso vocês quiserem se aprofundar no tema,
para as nossas provas, até em virtude do volume de conteúdo, o que eu preciso é que vocês saibam das hipóteses previstas no artigo 58, parágrafo 1º e 2º. Artigo 58 diz o seguinte: cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45. Vou só voltar no artigo 55 aqui, porque o artigo 55 diz o seguinte: qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Esse parágrafo 2º do artigo 7º é do procedimento de verificação e habilitação de crédito. Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á a publicação deste o prazo para as objeções. Então, a gente já conversou com relação ao prazo. Não havendo objeção, o juiz pode partir para a análise dos requisitos do artigo 58, parágrafo 1º e 2º. O que diz o parágrafo 1º? Diz o seguinte: o juiz poderá conceder recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. A aprovação com base no artigo 45 foram aqueles quórums de votação que a gente viu que existia, tá na apostila, mas para a prova ainda brinquei, falei assim, gente, isso é maldade. Até porque eu acho que quando a gente conversou sobre isso, a gente ainda estava em aula presencial. Falei, maldade para uma prova sem consulta, a gente cobrar esse quórum de votação, porque é bastante complexo. Saibam como é que funciona, saibam quais são as classes, mas com relação ao quórum, por enquanto, e continuo nessa modalidade, não acho que vocês precisam decorar qual é o quórum, pelo menos para a minha prova. Para a prova da OAB, não vejo pergunta técnica com essa precisão de informação, de precisar daquele quórum, mas em todos os casos, deem uma olhada também no artigo 45. O que importa para o artigo 58, para o cram-down, que é a aprovação do plano rejeitado pela Assembleia, mas aprovado pelo juiz, é que haja de forma cumulativa, voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes, ou seja, metade dos credores que representem metade do valor dos créditos presentes em Assembleia. Esse é o primeiro requisito. Requisito 2. Aprovação de duas das classes de credores nos termos do artigo 45 dessa lei, ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. E, na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45. Parágrafo 2º do 58. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º desse artigo se o plano não implicar em tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Então, supondo que a classe que rejeitou o plano foi da classe aqui dos credores titulares de créditos com garantias reais. E a aprovação do plano, com base aqui no sistema do cram-down, implica justamente num tratamento diferenciado. Esse pessoal da garantia real, se o plano for aprovado, provavelmente eles não vão ter
o que receber, caso eventualmente a garantia deles seja menor do que o crédito que eles possuam. Eles não chegariam à classe 3 e, portanto, eles sairiam prejudicados. Se for uma dessas hipóteses de lesar efetivamente uma determinada classe que justamente ela não aprovou o plano, aí não dá para a gente aplicar esse mecanismo do crandown. O que a gente precisa saber? Que todas essas condições do parágrafo 1º, que são 3, precisam ser cumulativas, para que o juiz possa aprovar, né, o plano de recuperação judicial a despeito da rejeição pela Assembleia, que o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente das classes que eles ocupem, ou seja, vai contar por cabeça e vai contar por crédito e vai esquecer nesse primeiro momento a divisão por classes que existe em relação aos créditos. Depois, vencida essa parte, está tudo certo? Conseguiu essa etapa? Vamos para a segunda. Aprovação do plano por pelo menos 2 classes ou por uma, no caso de só estarem presentes credores votantes de 2 delas. Ou seja, se eu tinha 2 classes, eu preciso que pelo menos uma aprove. Então, se eu tenho a classe dos trabalhadores e a classe dos credores com garantias reais, e os trabalhadores votaram que sim, mas com garantias reais votaram que não, eu cumpri o requisito. Pelo menos em uma dessas classes eu tive aprovação. Requisito 3. Na classe que houver rejeitado, nesse meu exemplo, os credores com garantia real, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados pela maioria dos credores por cabeça, nas classes dos credores trabalhistas e por acidente de trabalho, e na de credores organizados como micro ou pequeno empresário, que é a classe 4, ou, nesses 2 casos, por maioria por cabeça, né? Por pessoa seria, ou por maioria de créditos e maioria de credores, dupla maioria, nas classes de credores com garantia real, que é a classe 2, e na classe de credores com privilégios especiais e gerais, quirografados e subordinados, que é a classe 3. E, por fim, a gente ainda tem um quarto requisito, que é a não implicação de tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado o plano de recuperação judicial. Essa é a parte mais importante. Parte da doutrina considera essa modalidade de aprovação pelo juiz sem consentimento dos credores uma espécie de crandown, por isso que eu já vim chamando isso com vocês de crandown, porque essa parte da doutrina inclusive expressiva, tem origem no direito norte-americano. Vou deixar aqui um artigo, vou deixar aqui não, né? Vou deixar no AVA um artigo sobre o crandown para quem quiser aprofundar, mas basta que a gente saiba essa ordem e essa explicação relativa ao artigo 58, parágrafo 1º e 2º, e considerando que, para vencer os requisitos cumulativos, eu primeiro cumpro o inciso 1 do parágrafo 1º, depois eu cumpro o inciso 2 do parágrafo 1º, depois eu cumpro o inciso 3 do parágrafo 1º, para chegar no cumprimento do parágrafo 2º, que é o de não implicar em tratamento diferenciado para a classe que rejeitou o plano. Isso tem que ficar bastante claro. Bom, dois últimos tópicos que a gente tem para conversar. Modificação. Os credores poderão propor a modificação do plano de recuperação judicial, mas o devedor necessariamente deverá concordar com tal modificação e esta deverá ser em termos que não atinja exclusivamente credores ausentes em assembleia. Onde é que está isso? Artigo 56, parágrafo 3º. E, por fim,
A gente tem o artigo, a questão da rejeição, que, aliás, aqui com relação à modificação, uma consideração importante, hein? Primeiro, quem pode propor a modificação são os credores. O devedor ele tem que concordar. Só que, ainda assim, se essa modificação atingir credores que não estavam presentes na Assembleia, essa modificação não vai poder acontecer. Bom, com relação à rejeição, se o plano for rejeitado pelos credores e não for o caso de aprovação na forma do artigo 58, parágrafo 1º, ou seja, pelo sistema do crandown, o juiz deve decretar a falência do devedor com base no artigo 56, parágrafo 4º. Que diz o artigo 56, parágrafo 4º? Abriremos minha lei. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. O parágrafo 4º diz o seguinte: rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor. Mais uma vez, reitero a importância de que esse pedido de recuperação judicial ocorra no que os médicos chamariam de golden hour, ou seja, ele não pode ser nem antes e nem depois do momento certo. Se for antes, eu começo a colocar em risco a minha própria atividade, porque pode ser que alguns dos meus contratantes não queiram mais fazer negócio comigo com medo de que eu me torne insolvente, inadimplente, que eu não honre meus compromissos. E como a gente já viu em aulas anteriores, quando eu entrar em recuperação judicial, eu vou ter que colocar, depois da minha firma ou denominação, a palavra em recuperação judicial. Então, eu estou com um carimbo dizendo que eu estou sofrendo uma recuperação judicial. Por outro lado, se eu deixo, pensando nisso, para entrar com um procedimento, pedido de recuperação judicial depois da tal da golden hour, do prazo do momento certo, a chance de que eu não tenha ferramentas, instrumentos ou meios necessários para negociar com os meus credores um plano de recuperação, seja para que ele seja cumprido ou seja para que ele seja aprovado, começa a ficar maior. E se o plano não for cumprido, eu vou falir. A empresa, eu não, né? A empresa vai ter a falência convolada. Se o plano não foi aprovado por assembleia e nem por esse mecanismo do crandown, eu também necessariamente vou falir, porque o juiz vai ter que decretar minha falência com base no artigo 56, parágrafo 4º. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês a princípio sobre recuperação de empresas. Peço desculpa pelo tempo que a gente gastou para discutir essas duas modificações, essas duas aulas, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta de conteúdo e desde já me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que possa aparecer com relação ao conteúdo, seja em sala de aula, seja pelo e-mail institucional. Caso eu demore um pouco para responder o e-mail institucional por conta da CQG, do simulado e dos TDS para corrigir, por favor, peçam para a Rita entrar em contato comigo e me cutucar, que daí eu respondo mais rápido, mas normalmente eu até respondo rápido, tá bom? Desejo a todos um excelente estudo e reitero, estou à disposição de vocês. Sinto muito por ter que deixar esses 2 vídeos gravados. Vou levar isso em consideração na hora de elaborar a prova, não vou pesar a mão nessas questões, mas não deixem de estudar, até porque o menor problema de vocês é ser aprovado no curso de Direito. O maior também não é ser aprovado na OAB, esse é um problema. Mas o maior mesmo é quando vocês estiverem formados e começarem a advogar.
no começo de carreira, a gente não escolhe para que lado a gente vai, é a vida que leva, né? Então, pode ser que alguns caiam no direito empresarial, mesmo que tenha um escritório lá na área civil, que é o mais comum, de ter um cliente que tem algum problema e te contrate para dar uma consultoria. Então, vale a pena, acho que o momento de estudar é agora. Então, fica aqui a aula disponível. Vou deixar depois uma lista de exercícios para fixação, para quem quiser. E sigo à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa, contribuindo com o pessoal da saúde, né, que está pedindo por esse isolamento social um pouco maior. Os casos aqui em Araxá deram uma aumentada, mas, enfim, os casos que apareceram também já apareceram recuperados. E a gente não sabe como é que está o futuro, então vamos tentar ficar todo mundo bem nesse intervalo para a gente nos reencontrarmos o mais brevemente possível. Grande abraço.